Você tem problemas com a família? Seus pais são separados? Você ama a Deus? Então esse vídeo é pra você. Vamos às claras. Meu nome é Diego Maria, eu tenho 29 anos, sou membro da comunidade católica chamada Gerados pela Imaculada. Sou filho do Arleu Joaquim Alves, mais conhecido como Tio Balu, e filho também da Lenilda Antônia da Conceição Alves. O nome dos meus pais são meio difícil, então se você quiser chamar eles é o Tio Balu e a Tia Lê. Faz 12 anos que eu estou na igreja, e a maioria das vezes que eu escuto problemas dos jovens é sempre a mesma coisa. Problemas com os pais. Eu sou filho de pais separados, e filhos de pais separados é um problema, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. E separação? Separação é algo que pode ser evitado. A gente nunca pode deixar chegar no limite de estourar a bomba. Então a gente tem que sempre começar trabalhando lá atrás. E quando eu fui olhar para o casamento dos meus pais, era evidente que ia terminar. Então eu tinha que fazer algo. E sabe o que eu fiz? Eu fiquei dentro do meu quarto trancado, jogando videogame, fazendo as minhas coisas, vivendo como uma ilha. Aliás, lá em casa tudo era uma ilha. E esse é o grande problema da sociedade hoje. O grande problema das famílias é esse. Cada um vive a sua maneira, a seu jeito, ninguém se importa com nada. Nós somos ilhas dentro das nossas próprias casas. E aí eu não cuidava dos meus pais, eu não cuidava da minha mãe, eu deixava o meu pai ir sem falar que eu amava ele. Nós éramos ilhas. Mas aí, num determinado dia, o grande dia da minha vida, eu fui encontrado por Jesus. Eu, na verdade, encontrei Jesus. E quando você encontra Jesus é aquela grande euforia, né? Você acha que vai mudar o mundo, então você é apaixonado por Jesus, você quer fazer tudo de uma vez. Eu vou mudar o mundo. E o primeiro grande sonho, e não é só meu, é o de todos os jovens que entram na igreja que têm problemas com os pais. Eu vou restaurar a minha casa, eu vou restaurar a minha família. Mas a verdade é que a minha família era uma tragédia anunciada. Na Bíblia fala sobre bodas de Caná da Galileia, um casamento. E por mais que aquele casamento estivesse muito belo, muito bonito, era uma tragédia anunciada. Aqueles noivos não tinham se preparado para ir até o final da festa. Uma hora, evidentemente, aquele vinho ia acabar, eles iam ficar todos com medo, porque a grande motivação da festa, a grande alegria da festa era aquele vinho. Então quando ele acabasse, era lógico que eles iam ficar envergonhados. A tragédia anunciada nas bodas de Caná era também a tragédia anunciada na minha família. Eu vou contar uma coisa para vocês. Na parte dos meus pais, são 10 irmãos. Todos eles se separaram. Na parte da minha mãe, são 5 irmãos. Todos eles se separaram. Na minha família não tem nenhum casamento que foi consolidado. Era algo que provavelmente já iria acontecer também com os meus pais. E quando os meus pais se separaram, foi uma coisa muito louca, porque eu tinha acabado de conhecer Jesus. E eu fiquei meio perdido, porque na minha cabeça eu não conseguia entender porque eu tinha entregado a minha vida para Jesus e estava com aquele sonho, com aquela euforia de transformar a minha casa, e agora, poucos meses depois, os meus pais haviam se separado. Quando eu quis consertar, já era tarde demais. Você não precisa esperar esse tempo chegar. Você não precisa esperar a bomba estourar. Você pode fazer algo agora pela sua casa, algo agora pelos seus pais. Você pode amar eles, você pode cuidar deles. Porque eu preciso te contar uma coisa. Filhos de pais separados é um grande problema. Porque ele fica perdido. Já escutou aquela expressão, tô mais perdido que cego em tiroteio? Ou aquela outra que diz assim, tô que nem cachorro que foi abandonado na mudança. Esse sou eu. Eu fiquei desse jeito. E quando você é filho de pais separados, você não sabe de que lado ficar, você não sabe para onde ir, você não sabe se fica com seu pai, você não sabe se fica com a sua mãe.
Você não sabe se cuida da depressão do seu pai ou da depressão da sua mãe, ou se você tenta arrumar um jeito de trazer seu pai ou a sua mãe de volta. É um negócio muito louco. É como estar no meio de uma estrada com várias direções para ir e não fazer ideia do que você tem que fazer. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Você precisa cuidar da sua família. Ah, Diego, mas no meu caso não tem mais jeito. Eu cheguei nesse limite aí que você falou, a bomba já vai estourar. Eu tenho um conselho para você. Reza. Ah, mas os meus pais já estão separados, então não tem mais o que fazer. Eu quero dar um conselho maravilhoso para você. Reza muito. Faz 12 anos que eu tô com Jesus. E eu vi histórias maravilhosas de grandes transformações dentro da igreja. Pessoas que rezaram muito e viram os pais dele terem o casamento restaurado antes mesmo de ter tudo destruído. E o mais incrível, eu vi famílias que mesmo após serem separadas, de tantos filhos enfiarem o joelho no chão, conseguiram alcançar a graça de ter a sua família restaurada. Então pega esse conselho aí e guarda no seu coração. Reze, reze muito e ame eles de todo o seu coração. Eu vi famílias com histórias maravilhosas. Mas eu preciso te trazer para a realidade. Nem tudo é como um conto de fadas. Eu queria vir aqui e contar para você uma história meio que de cinema. Sabe aquela história que tem um final feliz? Eu queria poder contar essa história para você. Mas infelizmente eu não tenho ela para contar. Os meus pais não voltaram. Eu não tive irmãos como eu sonhava. Meu pai e minha mãe não voltaram firme para a igreja. Não. Nada disso aconteceu. E eu preciso deixar tudo às claras para você. A vida não é um conto de fadas. Mas você precisa cuidar dos seus pais. Estejam eles separados, distantes, depressivos ou não. Você precisa cuidar deles. A minha história não é essa história de cinema. Mas sabe o que eu fiz? No meio de toda aquela destruição, no meio daquele ambiente de morte, no meio daquela tempestade que a gente estava passando, no meio da depressão da minha mãe, da depressão do meu pai, eu resolvi fazer uma coisa. Eu entreguei tudo nas mãos de Jesus. Eu entreguei tudo nas mãos de Nossa Senhora. Assim como aqueles noivos fizeram. No caso daqueles noivos, Jesus restaurou toda a festa deles por meio das mãos da Virgem Maria. E eles tiveram um casamento maravilhoso. Na minha situação, Jesus fez grandes coisas por meio das mãos da Virgem Maria. E hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu pai e com a minha mãe. Apesar de eles estarem separados, eu fiquei 18 anos sem falar para o meu pai que eu amava ele. Mas hoje, com a graça de Deus, eu não consigo desligar o telefone sem falar para o meu pai. Pai, eu te amo. Então fica com isso. Não desiste. Não desiste dos seus pais, não desiste da sua casa, não desiste da sua família. Reza muito e ame eles. Porque as claras de hoje é isso. É falando para você que a vida continua, apesar de todas as tempestades.